Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para meditarmos na quarta lição da nossa escolinha bíblica dominical, visto que agora os nossos trabalhos estão sendo todos online. Eu espero que nós consigamos então atingir o objetivo de meditar um pouco dentro da palavra de Deus através da nossa lição. A quarta lição da nossa escolinha o título é os atributos do ser humano. Nós vamos estar meditando aqui neste dia. Texto áureo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Verdade prática. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, esse é o objetivo principal da nossa lição de hoje, ver os atributos do ser humano e frisar, principalmente aqui, sobre a espiritualidade, a racionalidade, a liberdade e a criatividade do ser humano. O texto é ali em Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 10. Eu vou ler só o primeiro e o segundo versículo aqui, que diz assim: Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os versículos subsequentes, o apóstolo Paulo vai falar sobre a diversificação de dons, ele vai falar sobre as diferenças, de ministérios que cada um tem. Então ele vai mostrar sobre um pouco ali da complexidade do ser humano, mas ele vai mostrar isso de uma forma bem orientada, direcionada, aonde ele vai explicar sobre essas diferenças e vai explicar também que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Embora sejamos muitos membros, somos um só corpo. Então nós vamos meditar sobre a espiritualidade humana. O que nós podemos dizer sobre a espiritualidade humana? O nosso ser, ele é um ser espiritual. Quando Deus criou o homem, ele o criou e ele fez um boneco de barro ali. O homem não tinha vida e Deus soprou em suas narinas e ele então passou a ter o fôlego de vida. Aqui a gente já consegue entender que o espírito ele veio de Deus e pelo fato dele ter vindo de Deus, o nosso espírito ter vindo de Deus, nós podemos então entender esse o motivo de o nosso espírito ansiar por Deus, porque ele já veio de Deus, então automaticamente, naturalmente, ele anseia por Deus. Só que o pecado, ele traz morte espiritual e também física, e a palavra morte significa separação. E o homem foi criado para viver em comunhão com Deus, mas o pecado veio e o separou de Deus, trazendo assim também uma morte espiritual sobre a vida do homem. Aonde o homem, por mais que o espírito anseie por Deus, ele acaba dando mais lugar à carne do que ao seu próprio espírito. E como a gente faz para vivificar o nosso espírito? Somente através do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados e nos leva de volta para Deus. Então essa é a forma. E nós precisamos então entender a espiritualidade do homem nessa condição. Segundo tópico aqui, a racionalidade humana. Racionalidade vem da palavra razão, onde está ligado à nossa consciência, ao nosso entendimento, aonde a gente entende as coisas, E nós vamos perceber que, primeiro, que Deus ele é um ser racional. Então nós devemos tomar cuidado para não exercermos uma fé irracional no Senhor, porque sendo Deus um ser racional, como a gente vai cultuar a Ele de forma irracional? Muitas pessoas acham que a fé ela deve ser um instinto, que deve ser expressado pelo que está sentindo, pelo que acha, mas na verdade não. A fé ela precisa ser baseada na palavra, no entendimento e no conhecimento que a palavra nos traz. Então, a exemplo de Deus, precisamos ser racionais. A racionalidade ela não vai atrapalhar em nada a espiritualidade, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele compreende, ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ou seja, a razão e a fé, elas podem andar juntas sim,
desde que a gente olhe as coisas à luz da palavra, desde que a gente consiga ser espiritual e discernir bem todas as coisas. E o nosso culto precisa também ser racional. Tudo que nós vamos fazer, seja uma oração, seja um hino que nós vamos entoar ao Senhor, seja uma palavra que vamos pregar, nós precisamos fazer isso com entendimento. Nós precisamos ter o entendimento daquilo que estamos fazendo para podermos também ter certeza que estamos atingindo o nosso objetivo dentro daquilo que nós estamos fazendo. E somente assim vamos conseguir agradar a Deus, com um culto racional. E nós vamos ver também sobre a sociabilidade humana. Primeiro ponto que a gente vai entender, quando Deus faz o homem, Ele cria o homem, Ele olha para o homem sozinho lá no meio do Éden e Ele fala uma frase, Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, façamos para ele uma adjuntura. Então Deus ele vê o homem sozinho e Ele percebe que o perfil do homem não é para estar sozinho. Então nós não fomos criados com o objetivo de ficar sozinhos. A atitude de nos isolarmos, a atitude de nos separarmos de outras pessoas e ficarmos distantes de tudo e de todos, não é uma atitude saudável, porque o homem foi criado para viver em sociedade. Então, isso é nocivo ao ser humano. A solidão é algo nocivo ao ser humano. A família, ela é a maior instituição divina já criada aqui nessa terra. Então, nós precisamos aprender a entender esta referência e essa importância que é a família, pois ela é a base de tudo, né? Nós vamos perceber também que a igreja, desculpa, irmãos, nós vamos perceber também que a igreja, ela é a sociedade perfeita. Por quê? Porque a igreja, a pessoa só se torna igreja quando ele aceita Jesus como Senhor da sua vida. E aceitando o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ele passa a ser norteado pela palavra, pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles padrões impostos pela sociedade para trazer ordem, para trazer organização em meio ao público, eles já são cumpridos naturalmente por uma pessoa que Cristo é Senhor da vida dele. Significa que os atos também de amor refletem na sociedade. Então, vamos lá. Entendendo isso, que a igreja ela é a sociedade perfeita. Nós vamos entender também a liberdade humana. O que seria a liberdade humana? Seria o livre-arbítrio, onde Deus nos dá o direito de escolhermos. Para nós termos o direito de escolha, precisamos também ter o direito de opções. E Deus ele nos dá as opções, ele deixa as opções para nós. Nós vemos um exemplo disso quando Deus coloca Adão lá no jardim. Deus não tira a árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo sabendo que Adão não deveria comer dela. Ele simplesmente dá uma ordem para Adão, proíbe ele de comer, mas deixa a escolha, a decisão nas mãos de Adão. Nós não podemos nos esquecer que a nossa liberdade ela está no nosso livre-arbítrio e no nosso ato de decidir, mas sem se esquecer de que tudo aquilo que nós escolhermos vai acarretar consequências para as nossas vidas. Deus é justo, Ele não vai nos fazer colher aquilo que nós não plantamos, Ele vai fazer-nos colher aquilo que plantarmos. Então vamos ser inteligentes nas nossas escolhas para não termos um prejuízo em nossas vidas. E vamos falar agora por último sobre a criatividade humana e o trabalho. O trabalho, diferente de muito do que muitas pessoas dizem e do que muitas pessoas pensam, ele foi criado pelo Senhor. E ele é algo muito importante e valoroso, sim. Alguns falam e pensam que o trabalho foi criado através do pecado. Na verdade, não foi. Deus ele já criou o trabalho desde antes. Quando ele cria os animais, ele chega para Adão e passa a responsabilidade, o trabalho para Adão. Colocar o nome em toda os animais, né? Todos os animais que Deus criou. E Adão faz isso. E isso era um trabalho. Então o trabalho foi criado pelo Senhor, é bênção do Senhor. Agora o que o pecado fez, ele fez com que o trabalho se tornasse mais árduo. A Bíblia diz que o homem do suor do seu rosto comeria o seu pão. A Bíblia diz que nasceria espinhos e cardos, a terra produziria espinhos e cardos. Então a gente vai ver que o pecado trouxe então dificuldade, né, para o trabalho. Mas o pecado ele não originou o trabalho, não trouxe o trabalho. Ele trouxe dificuldade para o que Deus já tinha criado. E a criatividade humana, irmãos, já pararam para pensar o quanto a mente humana ela é inteligente e criativa? Já pararam para pensar o quanto a mente humana ela é especial? Olha, o homem ele criou o avião,
o homem ele criou o carro, o homem ele criou tantas outras coisas, e tudo isso é um atributo que o próprio Deus colocou na vida do homem. É uma capacitação que Deus colocou. E nós não podemos desprezar essa capacitação. Deus ele nos dotou de capacidades e nós devemos usar tudo para glorificarmos o nome do Senhor. Entendendo toda essa complexidade da vida humana e da vida espiritual, nós vamos conseguir então saber como usar todas essas coisas para glorificar o nome do Senhor. Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Nós temos aí os nossos trabalhos que estão sendo feitos online através do YouTube. Podemos assistir aí, participar dos nossos cultos no domingo às 10 horas da manhã e às 19 horas também temos culto online aí através do YouTube. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe.